E agora convidamos para vir ao palco José Félix, presidente da Claro no Brasil. Félix, obrigado pela presença. Peço uma salva de palmas para ele. Tudo bem. Bom dia. Félix, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela oportunidade da gente fazer uma rápida atualização sobre as agendas prioritárias para Claro, o momento que a empresa enfrenta, alguns pontos interessantes da gente destacar aqui. Vocês passaram por um ano de expansão, um ano de crescimento na banda larga, no 5G, um ano em que alguns produtos mostraram que uma estratégia de reinvenção foi muito exitosa, de parcerias importantes que vocês fizeram, seja no segmento de streaming, seja no segmento de inteligência artificial. Conta para a gente como é que está Claro nesse momento, o que vocês estão priorizando como estratégia da empresa. Bom dia a todos. Obrigado, Samuel, pelo convite. Sim, de fato, a Claro, nos últimos anos, tem procurado enfrentar alguns desafios importantes e, ainda bem, tem saído bem nesse contexto. Desafios muito fortes, como perda de receita de longa distância, perda de receita de TV, perda de receita de voz. Então, foram anos muito complicados, mas a gente focando principalmente em banda larga, fixa, focando no desenvolvimento 5G, a gente conseguiu superar todas essas quedas de receita e hoje a Claro, em termos de crescimento composto nos últimos anos, ela cresce bem acima do mercado. Então, eu diria que esse projeto de reinvenção da Claro foi um projeto bem-sucedido e a gente pretende continuar nessa toada, buscando novas oportunidades de transformação. Iniciamos um novo ciclo, estamos acelerando e temos grandes ambições nesse ciclo que se iniciou o ano passado e que a gente, agora sim, que a gente colocou como ponto de chegada daqui a 3 anos. Então, é um projeto muito ambicioso que a gente tem dentro da Claro. Daqui a 3 anos é o quê? O que vocês esperam alcançar em 3 anos? Assim, o mundo de telecomunicações teve muitas transformações ao longo desse período de 20 anos, que nem é tão grande assim, né? 20, 30 anos. A transformação da voz, a transformação da Pay TV, que antes não fazia parte do contexto de telecomunicações, passou a fazer e depois foi agredido pelo pessoal do streaming e perdeu relevância em termos de receita, né? E até de assinantes mesmo. Passamos pela transformação da longa distância. Imagina a importância que tinha a longa distância no passado para uma empresa como a Embratel, que era uma empresa de longa distância. Não vamos esquecer que a Claro é a composição de novo. Alô. Não vamos esquecer que a Claro é composta pela Embratel, que era uma empresa de longa distância, por uma empresa de TV a cabo, que era a Net Serviços, portanto, altamente dependente da receita de conteúdo, e pela própria Claro Móvel. Então, juntamos essas companhias, transformamos essas companhias, inserimos essas companhias no mundo digital, que foi uma das nossas transformações. A própria convergência fixo-móvel foi uma transformação também. A automação foi uma transformação.
A cultura voltada a colocar o cliente como centro de tudo foi uma tremenda desafio para o setor de telecomunicações, que era um setor praticamente que ia lá, estendia uma rede nos postes, né? Tão comentado hoje que foram os postes, e passava a faturar por décadas sem investimento praticamente, e hoje nós entramos na próxima era de transformação, que é a transformação da inteligência artificial. É na inteligência artificial que a gente vai botar foco nos próximos 3 anos. E nesse processo de transformação que vocês viveram e estão vivendo, acho que tem alguns desafios estruturais que o Brasil apresenta para vocês, regulatórios, institucionais, competitivos. Como é que você avalia hoje os pontos que talvez precisassem ou pudessem ser melhorados para que vocês cheguem nesse alvo desenhado aí para daqui a 3 anos? Já foram comentados aqui impostos essencial, ainda a carga tributária é enorme, né, considerando impostos, taxas e tudo que se tem. Mesmo com a reforma, você acha que... Mesmo com a reforma, eu acho que isso pode ser bastante cuidado. Ainda a gente não sabe direito o que vai acontecer. É uma grande incógnita essa questão da reforma tributária. A gente não sabe como vão se comportar os nossos fornecedores. Então, nós estamos falando de uma coisa de extrema complexidade e, de fato, eu não tenho dúvida alguma que isso é um desafio gigantesco, a questão da reforma tributária. Questão da segurança jurídica, eu acho fundamental. O Brasil, eu acho que discute pouco certas questões, deveriam ser mais discutidas e talvez até com mais dados e fatos, com mais argumentos, né, sólidos, como, por exemplo, que impacto vai ter a questão do 6x1, né, no nosso negócio. Vai encarecer para o cliente final? Não vai encarecer? Isso é possível? Não é possível? Tem gente para suprir a necessidade de gente que vai acontecer com o fim da jornada 6x1. Então, assim, eu acho que essas questões continuam sendo relevantes no nosso negócio. E você acredita que dentro desse processo de transformações que a indústria está vivendo, você vê também alguma mudança estrutural? Vocês estão passando agora voltaram a ter um ciclo de aquisições, né? Vamos ver se essas operações elas se concluem, mas você vê um cenário mais concentrado, um cenário com empresas mais responsáveis. A Anatel também está fazendo um trabalho bastante relevante de regularização das operadoras. Como é que você vê esse cenário, que você sempre foi muito crítico nos anos anteriores, a situação, a estrutura do mercado brasileiro? Eu sempre fui crítico porque eu achava que iria acontecer o que a gente está vendo que está acontecendo. Acho complexa a situação, não sei como que se resolve isso, porque se chegou num grau, numa quantidade de gente no setor que é difícil, de fato, administrar, mas... falando como claro, a gente está vendo uma chance de algum modo, ser consolidador nesse mercado. Então, iniciamos fazendo essa proposta de aquisição para desktop, não sei como é que isso vai andar dentro do CAD, dentro da Anatel, mas, a princípio, eu vejo assim com otimismo, no sentido de que a tendência é de melhorar, não é de piorar. Eu acho que a gente atingiu um nível tal de desorganização que, a partir daqui, com todo esse foco que o órgão regulador está pondo,
a tendência, sem dúvida, é de melhorar o nosso cenário. Perfeito, vamos torcer para isso daqui a um ano a gente ter boas notícias para comemorar. Félix, te agradeço esse bate-papo, peço uma salva de palmas ao presidente da Claro. Obrigado, hein? Obrigado a todos.